Capítulo 259, Facção de Marionetes. Tradução, do Corã Revisão, Zezin. Olhe o quão quentes são as chamas na espada do Sun Lin, talvez sua essência da chama vazia já tenha sido fortalecida para a classificação de 1000 anos. É muito anormal. A essência da chama era um fogo imortal que nunca se extinguiria, mas uma essência da chama vazia não era. Se uma essência da chama vazia não fosse aumentada com energia de origem do fogo durante um período de tempo suficientemente longo, então a essência da chama vazia enfraqueceria gradualmente até que ela finalmente se apagasse para o nada. Claro, quanto mais poderosa era uma essência da chama vazia, mais tempo demoraria até que ele começasse a desaparecer. Quanto a uma essência da chama vazia fraca, uma classificação de 1000 anos significava que ela poderia existir naturalmente em perpetuidade por 1000 anos depois que uma fonte de energia de origem de fogo fosse cortada dela. 1000 anos era um período razoavelmente longo. O Vale dos Sete Mistérios possuía apenas uma herança de 600 anos. Mesmo para os discípulos de núcleo do Vale dos Sete Mistérios que tinham uma enorme quantidade de recursos, uma essência da chama era extremamente extravagante, a ponto de ser inalcançável. Ter uma essência da chama vazia de 1000 anos era uma grande honra. Quantos movimentos você acha que irmão Jiang vai demorar para que vença? Não tenho certeza. Eu penso em cerca de 10 movimentos, ou pode até chegar até 20. Embora Sun Lin tenha mostrado uma melhoria considerável de força, os discípulos presentes ainda preferiram Jiang Lanjian como antes. Irmão aprendiz Sênior Jiang. Receba o meu golpe, aumento de temperatura violento das chamas. No palco marcial, Sun Lin utilizou a sua técnica mais famosa. O som de propagação das chamas e uma combustão rugindo encheu o ar, uma chuva de chamas vermelhas surgindo da lâmina do Sun Lin, cobrindo os céus antes de se dirigir para Jiang Lanjian. O que era estranho era que essas chamas não formavam serpentes de fogo como as chamas normais, mas em vez disso se condensaram em flechas de fogo afiadas. Chamas abissais, são as chamas abissais de grau humano de nível alto. Sun Lin realmente conseguiu colocar as mãos sobre esse tipo de chama para nutrir sua essência da chama vazia. Um discípulo da facção de refinadores não pode deixar de gritar com ciúme enquanto seus olhos se encherão de inveja e ganância. Obviamente, as chamas abissais lhe deram um grande choque. Esse tipo de chama de grau humano de nível alto não era definitivamente algo que Sun Lin teria conseguido sozinho. Havia apenas uma possibilidade, que isso foi concedido a ele pela facção de refinadores. Este era o privilégio e a vantagem que um discípulo de núcleo possuía. Um discípulo comum nunca receberia, em 100 anos, uma chama de grau humano de nível alto para refinar sua essência da chama vazia. Diante dessa chuva de fogo carmesim, Jiang Lanjian ficou calmo como de costume enquanto tirava sua espada de sua bainha. Esta lâmina verde misteriosa tinha 3 dedos de largura e parecia simples e não ameaçadora. Era como uma longa folha de alho poró, completamente despreocupada. Espada ao céu nublado. Jiang Lanjian cortou com a espada, seus movimentos tão rápidos que suas mãos não passaram de um borrão. Havia apenas um flash de luz verde, como se um dragão verde estivesse subindo aos céus. A energia da espada atingiu brutalmente a chuva de flechas de fogo e com uma série de sons estalando, a chuva de fogo carmesim desapareceu no ar. A cena pós-embate criou uma brilhante chuva de faíscas, tal como um granizo de fogos de artifício de verão que obscureciam os olhos da audiência. Antes que a audiência tivesse chance de reagir, a lâmina de Jiang Lanjian surgiu. Esta lâmina assobiou com um forte som explosivo, enquanto ele golpeava o peito de Sun Lin. Parede violenta de chamas. Sun Lin ficou surpreso. Ele não esperava que o aumento de temperatura violento das chamas derrotasse Jiang Lanjian, mas ele também não esperava que seu golpe fosse tão facilmente quebrado. Quando Sun Lin recuou em pânico, ele lançou as paredes de fogo que o rodeavam. Agau agau agau. 3 paredes consecutivas de fogo subiram ao ar na frente dele,
cada uma mais vibrante do que a última. Línguas massivas de chamas carmesins dispararam dezenas de pés no céu. Quebre. Jiang Lanjian cortou com sua espada longa e a energia da espada cortou diretamente com uma força sem igual, dividindo completamente as 3 paredes de chamas e até o palco marcial. Jiang Lanjian cortou mais uma vez com sua espada e todas as chamas foram explodidas pelo vento da espada. A velocidade de Jiang Lanjian instantaneamente chegou ao pináculo. No momento seguinte, uma forma verde já havia aparecido na frente de Sun Lin. O rosto de Sun Lin ficou pálido. A luz da espada cresceu. Peng! A proteção de verdadeira essência do corpo de Sun Lin foi quebrada e ele foi enviado voando do palco, com o rosto pálido. Uma vez que Jiang Lanjian se aproximou dele, Sun Lin não tinha chances de resistir. Afinal, ele era apenas um discípulo da facção de refinadores. Embora ele usasse uma espada, ele não poderia ser considerado um espadachim. Sua espada era mais um instrumento que costumava exibir seus ataques de chamas. Mas Jiang Lanjian era diferente, sua espada era sua força vital, sua posse e amigo mais querido. Com a espada e o humano unidos como um, não havia nenhuma estrada que ele não poderia pisar. Vencedor, Jiang Lanjian. O árbitro ancião também ficou surpreso. 3 movimentos de espada para derrotar o inimigo. E Sun Lin também não era fraco, mas ele havia perdido feio. A força de Jiang Lanjian era muito aterrorizante. Se nada desse errado, então sua força já ultrapassava até alguns dos discípulos diretos. Era preciso saber que ele nem sequer era o discípulo direto da facção da espada. Quão poderoso era o discípulo direto da geração mais nova da facção da espada, Jiang Baoyun. Era simplesmente inimaginável. Na audiência, os discípulos comuns foram abalados com admiração. Jiang Lanjian era muito formidável. Mesmo o discípulo direto da facção da matriz, Fang Qi, tinha uma expressão feia. Se fosse a força completa de Jiang Lanjian que ele havia exibido há um momento, então Fang Qi mal conseguiria lidar com isso. Mas se não fosse, então ele estava em uma situação perigosa. Se ele, como um dos 7 discípulos diretos, perdesse para o 2 graus melhor discípulo da facção da espada, então ele ficaria muito envergonhado. Não era só Fang Qi. O Yang Ming e o An Xiaojie também não estavam muito bem. Por enquanto, estes 2 não se preocupavam com Jiang Lanjian. Em vez disso, eles estavam pensando em Jiang Baoyun. Embora eles não tenham uma compreensão sobre a verdadeira força de Jiang Lanjian, a facção da espada certamente tinha. Se um discípulo tão feroz como Jiang Lanjian era apenas o 2 graus melhor discípulo, então isso provava que Jiang Baoyun era mais forte que Jiang Lanjian. Bom? Muito bom. Naquele momento, o Yang Ming de repente ouviu uma sombria voz cacarejada que fazia com que o couro cabeludo se arrepiasse. Ele virou a cabeça e viu um jovem magro, cujo corpo era como um bastão de madeira e completamente coberto de ataduras, sorrindo maliciosamente. Ao ver esta múmia seca de repente aparecer ao seu lado, o Yang Ming sentiu-se muito desconfortável. Ele franziu a testa. Mugubuyu, do que você está sorrindo? GGGG, ao ver um oponente, porque eu não ficaria excitado? A múmia esticou sua língua horrivelmente longa para lamber os lábios, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Ele era apenas como um vampiro seco que viu uma presa saborosa, realmente arrepiava olhar para ele. Esta múmia tinha um nome muito estranho. Seu sobrenome era Mugu e ele se chamava Buyu. Ele não era alguém da região horizontal do sul, mas sim originário da região incomparavelmente distante do extremo ocidente. Há 600 anos, um homem chamado Muguyanzul da região do extremo ocidente veio ao território da região horizontal do sul do Vale dos 7 Mistérios através de uma matriz de transmissão de distâncias muito longas. Este homem era o fundador da facção de marionetes da seita do Vale dos 7 Mistérios. A facção de marionetes era a facção mais misteriosa e mística dentro do Vale dos 7 Mistérios. Todo discípulo da facção de marionetes tinha um sobrenome, Mugu.
Eles nunca participaram de discípulos que não compartilhavam esse sobrenome. Embora fosse uma facção da seita do Vale dos Sete Mistérios, na verdade, era mais como um clã familiar. O número de pessoas dentro da facção de marionetes era escasso, mesmo em comparação com a facção da Cítara ou a facção da Ilusão. A facção de marionetes apenas tinha 1/3 da população de qualquer uma dessas duas facções. Mas ainda assim, nenhuma outra facção ousava olhar para baixo ou subestimar a facção de marionetes. Isso ocorria porque a proeza de combate dos discípulos da facção de marionetes era muito variada e poderosa, não só isso, mas eles estavam unidos pela solidariedade. Durante esta reunião marcial da seita do Vale dos Sete Mistérios, a facção de marionetes apenas enviou 2 discípulos, um era Mugubuyo e um Mugujirong. Ambos os discípulos haviam varrido seus grupos invencíveis. Destes 2, Mugubuyo era o discípulo direto da facção de marionetes. Seus movimentos e estilo eram estranhos, peculiares e seu poder era imprevisível, simplesmente não podia ser medido. Ou Yang Ming preferiria lutar com Jiang Baoyun a lidar com essa múmia estranha. Mugujirong não era muito pior, ele definitivamente conseguiria alcançar as 10 melhores posições. Mesmo Fang Qi da facção da Matriz poderia não ser páreo para Mugujirong. A facção de marionetes era simplesmente muito estranha. Sua facção tinha suas crenças e religião e eles pareciam adorar algum deus que vinha da região do extremo ocidente, tudo o que faziam era envolto em mistério. Sua facção estava localizada a 1000 milhas de distância do pico mais alto do Vale dos Sete Mistérios, nas profundezas da Montanha do Céu Misterioso. Essa área era desolada e desabitada e bandos selvagens de bestas viciosas perambulavam em todos os lugares. A facção de marionetes não usava os recursos da seita do Vale dos Sete Mistérios e eles também não entregavam nenhum recurso para a seita do Vale dos Sete Mistérios. Ocasionalmente, eles usariam alguns recursos, mas eles o fariam com trocas justas. Pode-se dizer que a facção de marionetes era uma entidade independente muito forte que existia dentro do Vale dos Sete Mistérios. Eles raramente contatavam as outras 6 facções. Quanto às ordens do Mestre do Vale, eles iriam ouvir, mas eles podiam não seguir. Todos dentro do Vale dos Sete Mistérios entendiam uma coisa, era que os discípulos da facção de marionetes não podiam ser provocados. Isso não era apenas porque eles eram poderosos ou misteriosos, mas eles eram extremamente sérios em corrigir seus problemas. Se a facção da espada era a facção ofensiva mais poderosa dentro do Vale dos Sete Mistérios, então a facção de marionetes era a mais difícil de lidar. Ninguém queria lutar contra eles. Isso não foi apenas por causa de suas habilidades estranhas, mas, além disso, uma vez que você fosse morto, havia uma chance muito alta de que você seria transformado em uma marionete. Esta era a razão pela qual até mesmo alguém tão proeminente e glorioso como o Yang Ming sentiu-se assustado e seu couro cabeludo arrepiou quando viu Mugubuyo. Ele sabia que o saco que Mugubuyo carregava com ele era feito da pele de um mestre do reino Xiantian e que também havia uma marionete humana que dormia dentro que foi feita do cadáver de um mestre do nível de pico do reino Ouqian. Jiang Baoyun, você está com má sorte agora. Mugubuyo lambeu os lábios enquanto olhava para Jiang Baoyun. Quando o Yang Ming viu isso, sentiu-se alegre. O Yang Ming não tinha plena confiança de que poderia derrotar Jiang Baoyun. E contra esse sujeito estranho que não parecia um humano ou um fantasma, ele estava ainda menos seguro. Se esses dois lutassem e se ferissem, essa seria a situação mais vantajosa para ele. Após a partida de Jiang Lanjian, 3 discípulos diretos consecutivos foram ao palco. Todos eles conseguiram derrotar os seus adversários em 3 movimentos ou menos. Neste momento, a atmosfera dos artistas marciais na audiência atingiu um clímax furioso. Os 7 discípulos diretos tinham a popularidade nos céus. Quando Qin Vuxin andou no palco, o campo marcial ressoou com gritos e gritos de homens apaixonados. Qin Vuxin vai ganhar. Irmã aprendiz Sênior Qin, você pode fazê-lo.
Irmã aprendiz Sr. Kim, eu te amo. Todos os tipos de sons e vozes ruidosos e caóticos ecoaram, mas Kim Vuxin só segurava sua cítara enquanto ela estava parada, simplesmente não afetada por seus arredores. Ela estava vestindo um vestido puro e branco e quando um vento frio passava por ela, ele fazia o seu vestido vibrar ao vento. De cima para baixo, ela emitia uma aura de outro mundo. Sua oponente era Jin Chanil. O rosto de Jin Chanil estava coberto com o véu como antes e ela estava usando um vestido amarelo brilhante, parecendo uma beldade tranquila e intocada. Como essas duas beldades com diferentes estilos estavam juntas, naturalmente atraíram a atenção de muitos, mas muitos homens. Para eles, a luta em si era menos importante do que poder ver duas mulheres tão requintadas. Você não é páreo. Kim Vuxin disse com indiferença. Eu sei. Mas desde que entrei num grau nível, naturalmente, não faltará oportunidades de lutar contra os discípulos diretos de Inchanil orgulhosamente ergueu a cabeça. Embora tenha sido completamente derrotada por Fang Qi, ela ainda não estava deprimida. Ela estava confiante de que, no futuro, seria capaz de alcançá-los um passo ao mesmo tempo, até que finalmente os superasse. Mas agora, o que ela queria saber era o quão grande era a diferença entre eles e ela. Então, deixe-me cumprir seu desejo, disse Kim Vuxin com uma expressão impassível. Ouça a melodia da minha cítara. Seus dedos delicados tocaram as longas cordas de sua cítara e notas celestiais começaram a fluir como um fluxo de montanha, ressoando no ar.